Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Há mais de 46 anos, a Etecom Contabilidade vem construindo uma trajetória de sucesso, oferecendo serviços personalizados de assessoria e contabilidade, sempre em sintonia com a evolução. Nosso escritório é um ambiente de inovação, onde profissionais altamente qualificados trabalham em colaboração para atender às necessidades do mercado. Das salas da diretoria às áreas de trabalho, promovemos uma cultura de excelência e eficiência. Com um olhar voltado para o futuro, integramos tecnologia moderna e expertise de mais de 4 décadas para oferecer soluções assertivas para os diversos ramos de negócios. Na Etecom, a integração físico-digital dos processos é uma realidade, proporcionando ferramentas de gestão para o empreendedor moderno. Etecom Contabilidade. Mais do que números, construímos parcerias para o sucesso. Seja parte dessa história de inovação e excelência. Seu sucesso é nossa prioridade desde 1978. Você com certeza sabe a importância de escolher bem o seu mobiliário corporativo, começando pela sua cadeira. Ela vai fazer muito além pela sua saúde, você sabe disso, e por isso que na hora de escolher este produto, venha para a Rosinelli. Afinal, são 54 anos de tradição e eles entendem muito do assunto e tem muita diversidade na hora de te oferecer. Eu quero falar primeiro das cadeiras teladas, que são um sucesso de vendas, tem vários modelos, essas aqui atendem às normas da NR17. Tá? Então elas têm todo o conforto e ergonomia que você precisa para trabalhar. E olha, gente, são diversos modelos, tá? Que atendem a NR, são vários. Essas aqui são bem diferentes e essa aqui é aquela padrão que todo mundo encontra, quer fazer um investimento de custo-benefício. Inclusive, essa aqui faz parte do catálogo de fabricação própria da Rosinelli. Falando em fabricação própria, eu vou até passar para estes modelos aqui, que são os modelos Presidente, que eles são um pouco mais confortáveis e aí você tem aí várias opções aqui na Rosinelli, também com a fabricação deles, e você pode conferir. Outros produtos, outras cadeiras, gente, tem todos os modelos possíveis. Inclusive, essa que você está vendo agora, ela tem molas ensacadas. O conforto dela é indescritível. Você passa muito tempo sentado, você precisa vir aqui testar. Gente, faz toda a diferença. Mas não são só as cadeiras. Todo o mobiliário corporativo que você está vendo aqui, as mesas, balcões e também agora os planejados, você faz tudo aqui no mesmo local e já aproveita e faz um parcelamento mais do que especial. Gente, é incrível, né? Quando você tem tradição, qualidade e facilidade, tudo no mesmo ambiente. Isso é a Rosinelli, que tem 3 lojas. A gente está aqui na Campos Sales, 1181, mas também tem Limeira e Santa Bárbara. Tudo o que você precisa para o seu escritório é na Rosinelli.
Hélio, que história é essa de um carro de 120 mil reais aqui no Brasil, uma parcela de 600 reais? É isso mesmo? Conta pra gente. O cliente ele ia entregar um carro de 80 mil reais e financiar um veículo de 120. E a parcela ia ficar 1.400 no financiamento. No consórcio, 600 reais. O que é isso? Mentoria Financeira HS Consórcio. Vem! Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pela nossa Help Story TV. O nosso Pod em Foco a cada semana traz uma história de vida, conta uma história empreendedora, homens e mulheres que estão crescendo, que estão querendo crescer com os seus negócios. Isso é muito bacana. Mais do que isso, são histórias de vida que nos motivam, porque você, eu, todo mundo nunca deve deixar de sonhar. Não pare de sonhar, nunca pare, porque se Deus colocou um sonho no seu coração, é para você realizar, é para você colocar em prática. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para governar a terra segundo a palavra de Deus. Então, você tem que aprender a governar sua vida, você tem que aprender a governar o seu negócio, você tem que aprender a governar sua casa, você tem que aprender a governar o seu dinheiro. É por isso que eu sou a favor de educação financeira já no pré-primário, para que as crianças já aprendam a educação financeira para aprender a governar o dinheirinho que elas ganham. Você já pensou? Se ela aprender desde pequenininha, ela não vai ser um empresário de sucesso? Mas claro que vai. Homens e mulheres de negócios, homens e mulheres empreendedores e empreendedoras. E o nosso Pod em Foco sempre focando nesse sentido. E hoje a gente vai falar com a Kellen Karchin Salomão Gomes. Quem é a Kellen? Já já você vai ficar sabendo. Ela é a proprietária da Escola de Idiomas Voo, ou Voo Idiomas, né? A vida é um voo. Vamos ver se eu vou falar direitinho, né? Life is a flight, é isso? Life is a flight. Life is a flight. Life is a flight. Ah, eu vou aprender com ela agora. A gente não sabe, não nasce sabendo, mas a gente aprende quando você quer, quando você tem vontade. Você vai saber como, tá? Como? Porque ela aprendeu sozinha. Ó, que top! Mas antes eu quero agradecer aqui a presença dos nossos parceiros, patrocinadores. Obrigado ao meu querido Júlio, do Colégio Mundo Encantado Etos. O Júlio é uma pessoa fantástica. O Colégio Mundo Encantado Etos é maravilhoso, porque ele, além de ensinar as crianças e adolescentes, todas as matérias, também tem educação financeira lá, ó que bacana, já está pensando no futuro. Rua Porto Alegre, 426-446, na Cidade Nova, tá? Ótica Visual, seu Davi, um homem visionário, ele tem um lema muito especial. A Ótica Visual, ela promove a satisfação e tem a satisfação de atender bem e a preço que cabe no seu bolso. Então, antes de você fazer o seu óculos, passa na Ótica Visual, ali na Rua Espanha, número 458, no Jardim Europa. E também a Móveis Rosinelli, ou Rosinelli Móveis para Escritório, que agora é também móveis planejados para escritório e para residências, tá? Então você está lá no seu escritório, você quer fazer uma reforma, você quer fazer uns móveis planejados, que é a cara do escritório, é a cara do seu negócio. Vai falar com o seu João, vai falar com o Renato. E olha, a Rosinelli Móveis para Escritório tem 3 lojas. Atende Americana, Santa Bárbara e Limeira. Em Limeira fica na Avenida Major José Levi Sobrinho, 2585. Em Americana é ali na Campos Sales, 1181.
E em Santa Bárbara, a matriz é Rua Graça Martins 235, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E a nossa Etecom Contabilidade. A Etecom Contabilidade, ela está há mais de 46 anos construindo a trajetória dos empresários, construindo a trajetória de sucesso das empresas de Santa Bárbara e toda a região, e hoje no Brasil inteiro, tá? Então a Etecom, ela é fantástica e tem o melhor negócio para você, para sua empresa, do tamanho que ela for ou que ela seja. Rua 15 de Novembro, número 98, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Bacana! Bom, vamos lá? Vamos começar a falar dessa escola maravilhosa, mas antes a gente quer conhecer a Kellen, né? A gente quer conhecer essa moça que é uma batalhadora, que tem uma história incrível. Então, a primeira pergunta, seja bem-vinda ao nosso Pod em Foco. Kellen, seja bem-vinda, querida! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Show de bola! Então vai, a primeira pergunta é, quem é Kellen Kershin Salomão Gomes? Conta aí sua história pra gente. Vou contar então um pouco da minha história. Bom, eu não nasci em Santa Bárbara, né? Mas eu moro aqui desde dos meus 7 anos de idade. E assim, eu sempre entendi que os estudos eles iriam me levar a um lugar diferente, né? Eu fui criada ali pela minha mãe, né? A partir dos meus 7 anos, foi só minha mãe e minha avó. Então, ali naquela luta e tal, e assim, eu sabia que os estudos iriam me levar a algum lugar. Sabia que iria mudar a minha realidade, né? Iria mudar a realidade dos meus filhos. Olha que bacana. Então, eu sabia que eu precisava aprender inglês, né? Desde ali dos meus 10, até menos, eu já tinha essa noção de que eu precisava aprender inglês para mudar minha realidade. Só que, como que eu vou fazer isso? Ia lá, mãe, olha esse curso aqui. Ai, filha, não dá. Mãe, olha esse curso aqui. Não dá. Ou eu compro um apartamento pra gente morar, né? Pra gente ter uma conquista. Ou, enfim, eu pago um curso de inglês pra você ir. E aí? E aí eu pegava e pensava, não, eu quero um futuro também, né? Eu quero ter ali... Quero que minha mãe consiga conquistar, né, um local. E eu tinha aquele sonho, assim, e com 10 anos, assim, foi uma situação que um conhecido de um conhecido de um conhecido, uma criança nasceu e ela tinha uma condição financeira melhor que a minha, né? E eu tinha essa percepção de que ela vai ter o acesso desde criança, ela vai ter uma escola de inglês, ela vai, enfim, estudar numa escola bilíngue, etc., Então eu tinha essa consciência. E aí, quase ao mesmo tempo, a minha priminha nasceu. E aí ela tinha uma realidade mais parecida com a minha e eu ficava, ela não vai ter essa mesma chance. Ela não vai ter essa mesma oportunidade. Então eu lembro que, como eu já tinha esse interesse ali pelo inglês, né? Eu falei, eu vou ensinar ela. Eu quero ensinar ela. E aí eu falei pra minha tia, olha, eu vou aprender inglês e eu vou ensinar ela. Vou ensinar a minha priminha aprender inglês. Eu acho que ela nem prestou atenção, né? Porque eu era criança e, né? Acho que não sei nem se ela lembra disso hoje. Mas olha que bacana, você era criança, mas já tinha uma visão empreendedora. Ou seja, o que eu posso fazer para sair da situação em que eu estou e ajudar a minha mãe, já que você já não estava mais com seu pai. Essa visão veio por causa do problema da separação. O que aconteceu para que você pudesse enxergar dessa forma, ou a mamãe já também pensa dessa forma? Na verdade, foi algo que, pelo menos o que eu lembro, foi algo muito espontâneo. Porque eu olhei assim, eu observava a minha família. Então, eu observava os que tinham estudado, que tinham feito faculdade e o que não tinha. Então, eu observava assim, tá, quem fez faculdade tá melhor, quem não fez tá batalhando. Ah, que legal. O que eu quero pra mim, né? Pra quando eu crescer, o que eu preciso? Então, foi algo meio espontâneo, assim, que eu fui observando. Às vezes, também a frustração, né? Criança, assim. Sim. Ai, mãe, eu quero isso. Não vai dar.
né? Não pode. Não, filha, agora não dá. Então, acho que toda essa frustração que ia gerando foi criando, assim, essa garra, assim, tipo, não, eu quero fazer diferente. Show de bola. Mas isso é importantíssimo. Isso faz com que você fez com que você buscasse o seu objetivo mesmo com 10 anos de idade. Exatamente, 10 anos. O que é doido, né? Porque eu estudava ali pelos aplicativos e ia ali. Aplicativo, só que eu não tinha tanta disciplina, né? Criança. Sim. E engraçado que minha mãe, até eu falar inglês de verdade com uma pessoa na frente dela, ela não acreditava que eu ia conseguir falar inglês. Ainda mais sozinha, acho. Então, até um período ali, ela não tinha aquele incentivo, tipo, vai lá, estudar geral da escola, sim, mas do inglês, não. E olha que bacana, os obstáculos vieram e ainda vêm, estão na nossa frente, mas o que você faz com os obstáculos é que muda toda uma história, né? Exato. Ou seja, a maioria desiste, a maioria joga o sonho fora, mas ela não. Ela foi e correu atrás e se virou sozinha, é isso? Exato, exatamente. Como foi isso? Eu sempre entendi o seguinte, usa o que você tem. Eu não tinha, por exemplo, um curso de inglês. Tá, mas eu tinha o quê? Eu tinha um YouTube. Entende? Até para as minhas aulas, para eu reforçar, né, alguma matéria que eu não entendia na escola, eu também usava o YouTube. Então eu falava assim, eu tenho YouTube. Antigamente não tinha nem Netflix, era só aquele site cheio de vírus. Eu tenho esse site que eu gosto de assistir as minhas séries. Então é isso que eu vou usar. Eu tenho música, eu tenho a tradução da música, eu tenho Google Tradutor. Às vezes aparece a memória no Facebook, né? E eu tinha escrito assim, estudando inglês pelo tradutor. E eu tava lá, estudando, sabe? Porque eu pensei assim, ninguém traduziu do Dadá pra água pra mim. Eu fui absorvendo ali. Eu ouvi, eu tô com o quê? Eu tô com sede, água, né? A criança, ela desenvolve a linguagem assim. Então foi isso que eu fui fazendo, sabe? Foi algo assim mesmo. Top! E isso levou você a ter outros sonhos, né? De fato. Levou você a pensar maior, né? Independente das dificuldades, né? Sua mamãe, seu papai são pessoas fantásticas, né? Porque de um certo ponto contribuíram muito para que isso acontecesse também, né? A mamãe, você falou para mim que a sua mamãe, como que é o nome dela? É Késia. A Késia é motorista de caminhão. Pois é. Conta aí um pouquinho dessa história, é muito bacana. Motorista de ônibus. Minha mãe, ela sempre olhava o vizinho que era caminhoneiro e ela ficava admirando o caminhão. Nossa, um dia eu quero viajar e tal. E aí ela conseguiu tirar a carta de ônibus, né? Então ela começou ali com van. Na empresa dela, na primeira empresa que ela trabalhou, ela foi a segunda mulher ali, porque era assim, um teste que eles estavam fazendo. E deu super certo, ela foi, de van ela foi para ônibus, de ônibus, agora, depois que eu casei, ela foi pro caminhão, que é o sonho dela, né? E ela dirige, assim, caminhão-tanque. Então, super legal. Ela sempre pensou, assim, fora da caixa. Bacana. Isso te ajudou em alguma forma? Ou seja, te inspirou? Sim, porque eu vi a coragem dela. Minha mãe sempre foi muito corajosa. Ela não deixava a situação abalar ela. Ela sempre assim, tipo, eu tenho essa dificuldade aqui. Não tem problema. É isso que eu sei que eu quero. Então eu vou alcançar. Olha que bacana, gente. Olha que show, né? Às vezes a gente... os pais deixam para a escola inspirar os seus filhos, mas está errado. A inspiração tem que vir desde lá do berço, né? Então a pergunta agora é, para você que está nos assistindo, você inspira os seus filhos? Você faz com que os olhinhos dos seus filhos se brilhem? Ou você rala o tempo todo e esquece de inspirar seus filhos? Né? O primeiro exemplo vem de casa, vem de dentro. Né? E uma criança, ela é formada até os seus 12 anos de idade, então é praticamente ali em casa, né? E é por isso que eu falo que a educação financeira tem que começar do pré-primário, porque é ali que ela está sendo formada
é ali que ela vai buscar todas as bases, né? Ou será estabelecido nela todas as bases. E se ela tem uma base forte, né? Não há impedimento que a segure, pelo contrário, ela vai sempre achar uma solução. Não foi isso que você fez? Exatamente. Eu achei a solução. E pensando nisso, né, dos pais, a minha avó também me inspirou muito, mas meu pai, quando eu era bem criancinha, ele começava a falar enrolado, assim, tipo, aleatório, e eu ia junto. Então a gente ficava ali, minha mãe ficava assim, vocês estão entendendo um outro? Ninguém estava entendendo ninguém, mas a gente estava ali, falando enrolado. E aí eu ficava assim, eu queria ler, eu queria aprender a ler, não tinha nem começado assim, e ele ia lá, me ensinava também. Então, assim, foi toda uma construção, né, tanto dos dois lados, que fez com que eu pegasse. Ele sempre falava assim também pra mim, lutar sempre, desistir jamais, né? Então, ele sempre fala isso até hoje, lutar sempre, desistir jamais. Tô desanimado, tô triste, não tem problema, continua lutando. E foi justamente isso. Então, quando eu tava ali, me vi naquela situação, eu quero aprender inglês, como eu vou fazer isso? Pesquisei para ver se existia já uma possibilidade de aprender sozinho, vi que existiam pessoas que já tinham aprendido sozinho, então eu falei assim, é isso que eu vou fazer. E comecei, todos os dias ali, estudando, né, eu usei YouTube, usei séries, né, que eu gostava de assistir, esse é o segredo também. Usar coisas que você gosta. Não adianta eu pegar ali uma aula chata, né? Porque tinha professores mesmo no YouTube que eu não gostava, não me identificava. Então, eu sempre buscava algo que eu gostava. Aí, hoje eu tô a fim de ouvir uma música, de aprender uma música. Então, era isso que eu fazia. E assim por diante, sabe? Sempre é algo que você precisa gostar, entendeu? Top. Pra você aprender... Um dos segredos, já tem uma dica aí, ó. Exato. Então, precisa ser algo que gosta e o que você tem, né? A gente fica, às vezes, desesperado. Aí, eu não tenho aquilo, mas usa o que você tem. Mesmo que pareça ser pouco, que, né, às vezes é também menosprezado, aquilo que vai te levar para onde você precisa ir. Bacana. E aí você aprendeu sozinha mesmo e começou a dar aula, foi para uma escola, como é que foi essa? Por um período, como eu tinha esse esforço, né, minha mãe conheceu uma professora de inglês, e ela, por ouvir minha história, minha mãe comentou com ela, então ela estuda inglês sozinha, minha mãe, como eu disse, ela não acreditava muito não, ela tipo, tá lá estudando, mas não sei se tá aprendendo não. Ela não acreditava muito. E aí ela contou a história para essa professora, e assim, essa professora, ela se comoveu pela minha história e ela falou, eu vou dar um período de aulas de inglês para ela gratuitamente. A gente morava perto, então daria para eu ir ali. E foi muito importante esse momento para mim, porque, como ela mesma falou, tinha coisas avançadas que eu já estava desenvolvida, mas tinha coisas muito básicas que eu errava, que eu precisava de alguém para me alinhar. E justamente, hoje tem muita coisa de pronúncia que ela me ensinou, que eu uso até hoje. Olha que bacana. Não, professor é importantíssimo, né? De fato. Ele nos dá a direção, ele nos ensina, nos dirige, né? Porque Exato. a gente aprende desde pequenininho mesmo, né? Mas aí precisa ter a direção certa para não caminhar no lado errado, mas sim no lado certo. Show de bola. E aí surgiu a possibilidade de dar aulas. Isso, com 15 anos, eu levei ali dos 13, que foi dos 12, quando eu peguei firme mesmo para estudar, assim, até 14 anos, foi um momento, assim, que eu realmente levei para me dedicar mesmo, para aprender, até que eu tive minha primeira conversa com alguém que não falava português, que aí eu vi, eu realmente falo inglês. E aí depois disso, com 15 anos, eu não sei nem como, mas eu consegui o contato de uma pessoa que precisava aprender inglês. Eu realmente não sei como eu peguei esse contato. E eu falei assim, olha, eu nunca dei aula antes, eu sei inglês, então eu vou cobrar assim, só um valor simbólico mesmo, e eu vou na sua casa te dar aula. E foi de fato, porque ele um período dando aula para ela. E assim, 15 anos, não tinha didática nenhuma, não tinha conhecimento
teórico nenhum. Eu tentava usar ali um livro que meu avô deixou para mim, que meu avô era autodidata também. Bacana. Ele aprendeu um pouco a escrever e o restante ele foi aprendendo sozinho também. Então ele deixou para mim um livro que era de gramática de inglês. E era assim, 1900 e... Então era o jeito mais ultrapassado possível de se ensinar inglês, era por meio de tradução, mas era o que eu tinha, né? Então eu tentava usar aquela forma ali para ensinar ela e tentava ali de alguma forma ensinar. E ok, a gente não continuou por muito tempo, porque de fato, né, eu tava ali no amadorismo, né? E eu, ao mesmo tempo, como eu não tinha conhecimento, eu queria que ela aprendesse inglês da mesma forma que eu aprendi. Então eu queria que ela, nossa, vai estudar todos os dias. Eu não entendia que era outra realidade, outra forma de aprender também, né? E aí depois eu dei aula para um outro colega meu ali, do grupo de jovens que eu fazia parte. E aí foi essas duas pessoas ali com 15 anos. Depois de um tempo, parei de dar aula para essas pessoas. E eu fiquei muito tempo sem dar aula, porque eu não queria, né? Eu fazia técnico em química, então eu queria seguir a área acadêmica, né? Eu era apaixonada por psicologia. Então eu fiquei ali um tempinho e com 17 anos eu casei. Então chegou um período que eu fiquei assim, eu preciso arrumar um trabalho. Aí foi eu. Mandei currículo em tudo quanto é lugar. Ninguém me contratava. E eu lá com inglês. Só que assim, eu queria como balconista, recepcionista, coisas assim. E, enfim, eu tive uma oportunidade de emprego que eu deixei pra lá, mas depois eu conto mais sobre isso. E aí, enfim, comecei a dar aula, né? Consegui um emprego com um professor particular, que ele não tinha mais horários, e aí ele me contratou pra eu dar aula. Tá, comecei ali, não gostava mesmo, porque eu ainda não tinha tanta técnica, tanta conhecimento mesmo para dar aula. Aí eu consegui um outro emprego através desse professor, que ele teve os contatos, consegui um emprego na Angola. Então eu trabalhava de casa e nessa escola angolana. E fui aprendendo a dar aula, foi lá que eu aprendi a dar aula, de fato que eles me deram todo o treinamento. E eu me apaixonei, porque nesse meio período, aí, nesse tempo, eu comecei a faculdade de psicologia, que era a minha paixão. Porque na minha família tem 3 psicólogos, então eu cresci com aquele papo, assim. E eu fui, assim, admirando, né? Até hoje eu gosto muito, mas não me vejo mais na carreira. E aí eu tava já fazendo faculdade, ao mesmo tempo dando aula. Comecei a dar aula assim, meio, tá bom, eu preciso, vai. E com foco ali na psicologia, não, porque eu vou terminar a faculdade, vou gerar transformação nas pessoas e tal. Aí eu comecei a ver a transformação nos meus alunos de mais 60, crianças com baixa autoestima gigantesca, sabe? Criança que fazia reforço, que não tinha expectativa, ele se achava que não era tão inteligente. E aí eu comecei a ver a criança que antes não se achava inteligente, agora tirando 10. Como assim? O mais 60 tá lá podendo viajar sozinho, porque fala inglês. Eu fiquei, oxi, tá tendo transformação aqui? E como? Exato. Aí a mãe desse menininho super feliz, porque ele era outra criança. Aí eu fiquei, interessante. Aí eu peguei e falei, olha, vou sair da faculdade, né? E vou focar em aprimorar as minhas habilidades em dar aula, porque é aqui que tá o tesouro. Foi algo assim. E aí você focou nisso. Aí você foi para cima, isso é muito bacana, ou seja, a psicologia é importantíssima. Exato. Porque você deve ter usado nessa criança também, nesse mais de 60, é muito bacana. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra e vale a pena a gente investir principalmente em nós mesmos, né? Quando a gente investe na gente, né, principalmente em sabedoria, conhecimento, a gente cresce e aí a forma
de poder ajudar as pessoas é transbordar, ou seja, é ensinar os outros aquilo que a gente aprende. Exato. Aliás, a gente aprende mais quando a gente ensina, não é assim? De fato. É O meu top, inglês não é? melhorou depois que comecei a ensinar. É muito bacana Pois isso. é. E é interessante isso, porque teve, assim, como você falou, né, um investimento ali de tempo, de dedicação para você aprender o idioma, né? Você é um investimento em si mesmo. E, de fato, com 14 anos, eu recebi minha primeira proposta de emprego. Não tinha nada de especial no meu currículo, eu só sabia inglês. Só que essa multinacional precisava de um jovem aprendiz que falasse inglês. E uma parente trabalhava lá, ligou desesperada. Porque eles estão contratando, a vaga é sua, vem aqui logo, não sei o quê. E só que eu tinha acabado de entrar na ETEC para fazer técnico. E aí eu fiquei, e agora? Vou pro técnico, vou trabalhar, vou pro... O que eu faço? Aí a gente acabou decidindo que eu ia continuar meus estudos, né? Mas assim, 14 anos, não tinha nada especial, mas só por falar inglês já veio uma oportunidade gigantesca, né? Olha que bacana. E assim né? Eu vejo os meus alunos, como eles conseguem melhores oportunidades ali, né? No emprego, e foram viajar até para fora, morar fora do país, por saber um outro idioma, né? Bacana. E você casou com 17 anos, Casei. mas não foi mamãe? Não. Foi por livre e espontânea vontade. Assim, Como é que chama o maridão? chama Gabriel. Ô, Gabriel, xará do meu filho, que bacana. E o que ele faz? Ele é vendedor líder Olha que bacana. numa empresa aqui em Americana. Show. Então ele gosta de vender também, isso é Ele bacana. gosta. Ele tem talento pra isso. Ele tem É talento. um empreendedor nato também. Ele é. Uhum. Na verdade, foi ele que me ensinou a querer empreender. Porque, como eu disse, né? Eu sempre quis a vida acadêmica. Uhum. Pensava assim, vou fazer faculdade. Tinha ali o plano de ação montadinho, né? E ele sempre teve esse sonho, assim, de empreender, de criar um negócio. E aí ele foi me ensinando isso, né? Foi me mostrando outra visão, né? E faz o quê? Faz quase um ano atrás, ele estava trabalhando de Uber na época, estava num sofrimento assim gigantesco, e aí, assim, eu tinha meus alunos, né, então, enfim, e aí ele pegou, a gente conversando, vamos abrir uma escola, beleza. Naquela semana abriu meu CNPJ, né, do meu nome mesmo, a gente pensou ali num logo nosso mesmo, assim, né, com o meu nome, literalmente, o nome mais difícil, que é Helen Kerstin. A pessoa tinha que aprender inglês para conseguir falar o nome. Mas assim, eu fui assim, montando e tal, e a gente com aquele sonho, assim, começou ali. Foi uma conexão muito assim, tipo, vamos abrir uma escola? Vamos. E aí, foi. A gente começou ali, e eu comecei a crescer online, né, na minha escola. Depois eu mudei de casa, e aí na minha sala, eu fiz a minha sala de aula. Bacana. E aí depois eu conheci a Vô, e aí a gente tá aí prosseguindo com o sonho, né? Não, isso é fantástico, tá? Não vamos falar da Vô ainda, porque a gente deixa pro segundo bloco. Sim. Mas é uma experiência de vida maravilhosa, né? E o muito bacana, o bacana disso tudo também é que, como vocês, né, são casados, ou seja, há uma unidade. Uhum. E essa unidade é importantíssima, ou seja, ele não enxergou que você seria uma pessoa, uma adversária, né? Pelo contrário, os dois entraram numa unidade e começaram a construir uma história, construir um negócio. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque às vezes os problemas, e talvez vocês tenham passado por muitos problemas, né? Porque ele foi fazer Uber, quer dizer, tinha que trazer o sustento para dentro de casa. Exato. E é nesse momento que às vezes os casais se separam, os casais brigam, os casais jogam fora toda uma história que começaram a construir. E vocês fizeram o contrário, vocês se uniram mais. Exato. Na verdade, a gente já passou por várias crises, né? Assim, nessa questão financeira e tal.
E foi o nosso primeiro ano mesmo. Só ele trabalhava. Primeiro ano de casado, só ele trabalhava. E as coisas só aumentando de preço e o salário continuava igual. Então, assim, a gente passou por momentos, assim, muito, muito difíceis. E isso que fortaleceu, sabe? Para um apoiar o outro, né? Isso foi muito importante. Porque a gente não foi aprendendo a se apoiar, né? Quando eu tô desanimada, ele vai lá, não, vamos fazer assim, tal. É aquela coisa assim, né? Eu seguro a carga, você segura a carga. E assim vai, sabe? A gente se fortaleceu no sofrimento. Eu acho muito importante. Sofrimento é ruim, né? Parece que os dias são eternos. Tudo passa muito rápido, exceto quando tá no sofrimento. Mas é isso que fortalece. Na verdade, o seu casamento é um cordão de 3 dobras, né? Exato. Tem um terceiro ali que tá segurando o tempo todo, né? Exato. Quem que é ele? É Deus. Vontade de chorar aqui. Mas é verdade. Exato. Um cordão de 3 dobras não se quebra nunca. Exato. E Jesus tem que estar ali, né? Sendo o terceiro ali, segurando tudo, né? Porque os dois também estão segurando. Exato. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que precisa ser propagada e que as pessoas precisam acreditar, né? Acreditar, porque o que Deus uniu, o homem não separe, né? Exato. Isso é fantástico. E às vezes vai tentar separar, sim, porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, que precisam aprender a renunciar, né? E pensarem os dois de uma mesma forma. Exato. Ou então ceder, né? Um cede e assim vai. É a famosa unidade e linguagem, né? Ou seja, a unidade, o que a unidade faz? Ela é diferente da união. Uma união, as pessoas se unem, né? Mas quando pinta o problema, elas se separam. A unidade não. A unidade, as pessoas se unem, respeitam a cabeça uma da outra porque pensam diferente, ou seja, eu estou unido com você e respeito quem você é, do jeito que você é, e o outro também. Então, unidade é bem diferente. Exato. Né? E a linguagem é falar a mesma língua. Né? Não estamos falando de inglês aqui ou português, mas falar a mesma língua, vocês falarem o mesmo, os dois falarem a mesma coisa, né? E batalharem por aquilo. Linguagem. Falou a mesma língua, está unido, está em unidade. A Bíblia diz que não tem limite para essas pessoas. Elas vão fazer o que elas quiserem. Exato. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E isso faz parte da nossa vida, né? Exato. E faz parte de todas as pessoas que têm o veio de empreendedorismo, né? Empreender. Você, é lógico que o objetivo é buscar ter uma vida melhor. Mas quem é que não quer ter uma vida melhor? Você teve um sonho, ele tem um sonho. E vocês juntaram os dois sonhos para chegar num objetivo comum. Exato. E eu tenho certeza que a hora que essa escola começar a rodar e crescer, é lógico que ele vai trabalhar junto com você. Não é? Justamente. Ou seja, os dois vão focar num único objetivo, né? E vocês estão de parabéns por isso. Obrigada. Né? Porque vocês com pouca idade, né, pensando da maneira correta, você com uma criança já pensando, eu acho que isso aqui vai resolver, né, me ajudar, tal coisa. Isso é maravilhoso. E a gente fica muito feliz. E eu fico muito contente de contar essas histórias. São maravilhosas, né? E aproveitar aqui essa deixa para a gente agradecer aos nossos parceiros, porque se não fossem os nossos parceiros, o Pod em Foco não estaria aqui também, né? Então, primeiro eu quero agradecer ao Vinícius, o nosso diretor técnico, que comanda a parte técnica do nosso Pod em Foco. O Vinícius não está aqui, mas ele está no comando, e junto com o nosso Vinícius 2, né, que é o que está atrás da máquina aqui, que é o meu técnico, o meu cinegrafista, aquele que comanda, que faz com que você esteja assistindo esse programa agora. Então eu agradeço muito ao Vinícius, viu, Vinícius?
Grande abraço, muito obrigado. Obrigado também ao Júlio do nosso Colégio Mundo Encantado, o Colégio Mundo Encantado que fica na rua Porto Alegre, 426 a 446 aqui na Cidade Nova. O Colégio Mundo Encantado, que tem professores de alta qualidade também e preza para que as crianças e adolescentes elas saiam da escola com uma qualidade sensacional e sai, viu? É fantástico. A ótica visual que tem na sua satisfação o atender bem e um preço que cabe no bolso de todas as pessoas. Então, antes de você fazer o seu óculos, procure o seu Davi, procure toda a equipe da ótica visual ali na Rua Espanha 458 no Jardim Europa. Também Rosinelli Móveis para Escritório, a Rosinelli, né, do seu João, do Renato, ela é especialista em móveis para escritório. E agora também com uma equipe fantástica em móveis planejados. Então você quer fazer os móveis do seu apartamento, do seu escritório, pode procurar a Rosinelli Móveis para Escritório, porque vai ficar do jeito que você quer, ok? Ali na Avenida Major Levi Sobrinho, 2585, lá na cidade de Limeira. Também tem na Avenida Campos Sales, 1181, em Americana. E a matriz, que fica aqui na Rua Graça Martins, 235, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E a nossa Etecom Contabilidade, mais do que números, construímos parceiros para o sucesso. Seja parte dessa história de inovação e excelência. Seu sucesso é a prioridade da Etecom Contabilidade desde 1978. Lá na Rua 15 de Novembro, 98, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Bacana! Obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência, pelo carinho. A história tá legal, mas agora a gente quer conhecer a Voo Idiomas, né? Como é que surgiu, então, essa escola? Ela tinha uma escola no nome dela, mas preferiu crescer. E é aí que está o legado, né? Crescer, às vezes você precisa abdicar das coisas que você, às vezes, cria para colocar mais força, colocar mais corpo, né? mais intensidade para poder capacitar ou como é que fala? Poder angariar mais gente, né? Poder trazer mais gente para viver esse sonho e ajudar essas pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Sonho de viajar para o exterior, sonho de trabalhar em grandes multinacionais, sonho de ter a sua própria vida, né? Trabalhando em empresas que vão girar o mundo e que estão no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. E nunca deixe de sonhar, continue lutando, tá? Se precisar da Kellen, pode contar com ela, porque ela vai te ajudar a você a realizar esse sonho maravilhoso, falando inglês fluentemente. Ó, que chique. Então vamos lá, Kellen. Fala para mim como é que surgiu aí a Escola de Idiomas Voo. A Voo Idiomas, ela nasceu lá em Santa Catarina. Hoje a matriz fica lá em Penha, bem em frente assim, ao Beto Carreiro. Legal. E aí, com um pouco mais de um ano, a gente já está em mais de 7 estados, 20 unidades, mais de 20 unidades aí pelo Brasil, e eu sou muito grata de fazer parte dessa rede maravilhosa. Porque, assim, eles sempre me dão ali o suporte, sabe? Tudo que eu preciso ali, comercial e treinamento. E é muito, muito legal, assim, de ver, assim, o pessoal, eles têm muita experiência, sabe? E foi muito bom pra mim, justamente porque é o que faltava pra mim, né? Eu, assim, quase adolescente empreendendo, né? E aí juntou muito bem, assim, com a Voo, porque todo o suporte que eu recebo é maravilhoso. E para quem quer conhecer a Voo aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a sua escola, aonde que ela está situada? Ela está ali na Avenida do Pedroso, 2707, no Planalto do Sol.
Olha que bacana. Perto, tem algum ponto de referência? Perto do posto Rede. Bacana. O pessoal que vem de Santa Bárbara indo para Americana do lado direito, né? Isso. Depois exato. do balão ali do posto, um pouquinho para frente. Exatamente. E para quem vem de lá para cá, ou seja, da Cidade Nova para o centro de Santa Bárbara, fica do lado esquerdo. Aí tem que fazer o balãozinho e voltar. Isso, exato. Top. Uhum. E aonde que a gente vê a Voo Idiomas pelas redes sociais? Tá, tem a Voo Idiomas Santa Bárbara do Oeste. Voo Idiomas, ponto Santa Bárbara do Oeste, né? Isso mesmo. Bacana. No Instagram. Tem Isso. também LinkedIn. Tem no LinkedIn, mesmo nome. Facebook também? Facebook também. Ó, bacana. Então é só procurar Voo Idiomas Santa Bárbara do Oeste. Isso mesmo. Show de bola. E conta um pouquinho dessa escola, então, como é que você achou ela? O que chamou a sua atenção para que você pudesse investir nesse trabalho para melhorar a vida das pessoas que querem uma vida melhor, até estudar fora do país? Uhum. Então, eu estava fazendo um anúncio para uma aula de conversação que eu tinha, que era justamente pessoas que já tinham ali um nível intermediário, trabalhar só a conversação. Então, eu estava fazendo um anúncio para isso aí, e aí a pessoa me encontrou, mandou mensagem de onde vocês são e tal. É a Mari, maravilhosa, ela vai estar comigo aqui logo. E ela perguntou pra mim, ligou pra mim, e foi bem interessante porque eu fiquei, sabe quando você fica tipo, comercial? E foi super legal, o pessoal muito simpático, me explicou, depois explicou também pro meu marido, eles foram muito assim. E o que eu mais gostei da Voo é porque, assim, do mesmo jeito que eu aprendi inglês, que é ali, é uma forma muito específica, mas assim, toda vez que você está ouvindo alguma coisa em inglês, você precisa manter uma escuta ativa, tentar entender ali o que você já sabe. Então, eu sabia I love you, era só o que eu sabia no inglês, então eu procurava. Eu sei que tá falando de mim. Love, eu sei que tá falando de amor. You, eu sei que tá falando de alguém, de você, né? Então, eu fazia essa escuta ativa e é justamente isso que a gente trabalha, né? Então, tem ali o primeiro momento da aula, que é essa escutativa. Depois, conversação. Isso é o que eu mais amo. Porque não adianta você saber ler, escrever inglês e não conseguir comprar um pão numa padaria se você for fazer uma viagem internacional, pedir um café. Não faz sentido nenhum. Você precisa saber se comunicar. Não adianta você só saber ler e escrever. Isso vem depois, até mesmo pra gente em português, isso vem muito depois, né? Pega aí uma pessoa que é iletrada, ela consegue ir lá na padaria comprar um pão. Não consegue? Ela tem mais desafios, sim, com certeza, mas ela consegue. Se ela for para outro estado, ela vai continuar conseguindo se comunicar. Então é isso que importa, né? Você saber, a gente chama de input and output, que input é tudo que você recebe. Então, por exemplo, leitura e ouvir. Então, tudo que você recebe é o input. E o output é tudo que você coloca para fora, ou seja, falar ou escrever, que é algo ativamente, certo? Então, a gente trabalha com essas duas coisas aí. E, claro, toda aula tem conversação. Tanto que esses dias, uma aula, eu fiz todo mundo fechar o livro, agora aplica tudo isso que vocês aprenderam. Nossa, foi o maior engraçado. Porque aí o pessoal cometia umas gafes, que é normal, né? Eu fui sempre anotando ali para depois a gente refletir sobre. E assim, foi super legal, porque eles tiveram que usar espontaneamente. Colocar no contexto. Não adianta você só saber, essa aqui é uma cup, uma xícara. Tá bom, para que eu vou usar isso? Então, bora aplicar. E é justamente isso que a gente trabalha. É vocabulário e conversação, toda a aula, desde o primeiro dia, desde a aula experimental, já tem conversação. A escola já tem um site, o seu, de Santa Bárbara ou não? Não, tem a geral. Tem o site geral que eu estou vendo aqui, né? Exato. Que é vooidiomas.com. Isso. Que bacana. Né? Que tem a missão, visão, né? Exato. Tem tudo a ver com você mesmo, né? Missão, impactar e transformar a vida das pessoas
a partir do ensino de novos idiomas. Né? Exatamente. Visão: acreditamos que a educação é a ferramenta mais poderosa de transformação social. Top. Exatamente. Ética, inovação, responsabilidade social e futuro. Bacana. Show de bola. Inglês e espanhol. Isso, exato. Eu, na verdade, eu estudo outros idiomas, né? Eu digo que esse é o meu hobby, porque do jeito que eu aprendi inglês, eu estudo espanhol. So, yo hablo un poquito, pero no mucho. Não hablo nada. É mais fácil de entender, né? Sim, a mim me gusta inglês, no espanhol, pero eu estou estudando. Bacana. E alemão também. Como meu segundo nome é alemão, então eu gosto também de estudar. Faz muito tempo que eu não paro assim para ter aquela disciplina de estudar, mas até hoje eu reconheço o fonema. Isso é muito legal. Quando você aprende um idioma, o segundo fica mais fácil. Você já está falando de metodologia aí, né? Exato. Muito. Eu amo isso. Bacana. Linguagem. Não, mas isso é importante. Essa gana que você tem, essa coisa que você tem de ensinar, de passar para as pessoas, você demonstra a facilidade para você, né? Exato. Então você tem que ensinar as pessoas também para que elas entendam e possam compreender essa facilidade em aprender, né? Já me deu vontade até de aprender inglês, né? Quase que derrubei o microfone aqui. Mas então, no começo não foi fácil. No começo eu entendia literalmente eu não entendia mais nada que isso. Como eu disse pra você, eu sabia I love you, então eu procurava essas 3 palavras, só isso. Então, eu lembro até uma vez que minha mãe chegou do trabalho e eu tava no chão chorando. Eu nunca vou aprender inglês. Minha mãe falou uma coisa que foi muito importante, que eu falo para todos os meus alunos. Respeite o seu tempo. Show de bola. Porque de fato, eu vi pessoas que aprenderam inglês em 6 meses. Eu aprendi em 1 ano e meio. Outras pessoas em 3 meses, porque precisava desesperadamente. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo. E é assim, é um processo, né? É um processo. E não é um bicho de 7 cabeças. O inglês é muito mais fácil que o português. Muito, muito, muito mais fácil que o português. Conversão guiada. Conversação guiada? Conversação guiada. Exato. O que seria isso? Então, por exemplo, a gente aprendeu lá sobre como cumprimentar as pessoas, certo? Então tá. A gente aprendeu ali, vamos ter, então, algumas perguntas pertinentes para você saber responder, certo? Então, você já entendeu como perguntar. Então, por exemplo, what's your name? Certo? E você sabe como responder. Tem 3 formas. My name is fulano, ou I'm fulano, ou fulano. Certo? Mesma coisa que seria em português. Então, aí a gente vai ter ali aquele script pra gente conversar, certo? Eu gosto de depois, que a gente já praticou várias vezes o script, a gente fecha, porque aí não é só o caderno que tá aprendendo inglês, é você. Bota na prática. E bota na prática. Não tem problema se errar. E vamos de novo. Eu escrevo ali, né, os errinhos que a gente pode melhorar, e depois a gente corrige junto. Faço você refletir por que seria melhor ou não. E não é sobre, porque gramaticalmente é assim errado. De algumas situações sim, mas é o uso. O que a outra pessoa está entendendo? Tanto que o importante é a outra pessoa entender o que você está falando. Isso é comunicação. Você pegou já pessoas muito difíceis de aprender ou não? Já. E foi por vários motivos. Eu consigo identificar quando é a pessoa que não está se dedicando em casa. Porque, assim, a semana tem 7 dias. Você vem uma aula na semana, 2 horas ali. O que você vai fazer com os outros 6? Você precisa se dedicar, né? Eu tive alunos que ele não tinha tempo de parar de estudar. Então, o que ele fazia? Colocou o celular em inglês, o próprio Reels e o TikTok começou a recomendar para ele vídeos em inglês. E ele treinava inglês dessa forma. Então, eu vejo isso aí, sabe? Eu percebo, esse aluno não está estudando em casa, né? Uma falta ali de uma dedicação da exposição ao idioma, melhor dizendo. Então, a gente vai lá e monta uma estratégia para ele durante a semana, algo que seja leve para a rotina dele. Outros,
é uma questão mais de concentração, talvez, na aula. Ou o método ali, a linguagem que eu estou usando para ensinar não está funcionando. Então, a gente vai mudar a estratégia, certo? Então, sempre tem isso. Só que nunca é idade nem QI. Não, aprender um segundo idioma não depende de idade, Legal. nem de QI. Pelo contrário, se você aprende um idioma, ali quando você entra ali para os 50, 60, o segundo idioma, isso é bom para prevenir o mal de Alzheimer. Muito bom. Quem aprende segundos idiomas nessa idade é muito bom para prevenir. QI é sobre linguagem. Uma pessoa que tem baixo QI, por exemplo, ela consegue falar português, não consegue? Tá vendo que é uma outra área? Legal. Não tem Show nada a de ver bola. com inteligência, é sobre a linguagem. E dedicação. E dedicação. E como é que faz para conversar com você? Você dá uma aula experimental? Conta mais. Sim, a gente tem uma aula experimental ali, tem uma duração de mais ou menos 1 hora. Então, eu já falo para os alunos separar um tempinho ali na agenda. Mas Pode é só mandar ligar para mensagem. você? Isso, pode mandar Qual que é o mensagem no telefone? WhatsApp. 19 992 46 6246. Repete. 992 46 6246. Aí marca uma hora com você, Isso, lá na escola. exatamente. Se alguém precisar, você atende também domicílio ou não? Não, é sempre na escola ou a gente tem a possibilidade do online. Legal. Se for difícil. Hoje é mais locomover. fácil online, Sim. com certeza. Exato. Aliás, a ferramenta mais importante e mais perigosa do mundo hoje se chama celular, né? Exato, exatamente. Se você souber usar, você vai longe. Uhum, Se você não souber usar, você vai ficar um escravo. de fato. Que foi o que eu usei, né? A internet me Com ajudou. certeza. Top de bola, top mesmo. Mas, então não há idade, não é uma questão de o pessoal querer Dedicação. e aí só ligar para você, Isso. agendar. Uhum. Só Bacana. me manda uma mensagem, a gente vê o melhor horário. E você Funciona para os dois. E você tá com uma promoção legal aí, né? Conta dessa Sim. promoção um pouco. Seguinte, como eu disse, você precisa ter exposição ao idioma. Então, quem se matricula agora ganha ou um óculos VR Box ou um fone de ouvido. Esse óculos é tipo virtual, né? Isso, Pra você você- coloca o celular ali e pode Bacana. estudar de uma forma mais imersiva. Verdade. Uhum, Bem na cara. Assim. exato. Para quem é visual, uma boa, né? Exato. Ou o fone, que a gente libera, né, os áudios para os alunos. Então, assim, é quase um podcast que a pessoa pode ouvir ali de várias situações. Então, ela pode, Show no de caminho bola. do trabalho ali, treinar o inglês. Que bacana. Hoje, para começar um estudo com você, é muito caro? Não. Atende a maioria das pessoas. Bacana. Isso que eu acho muito legal. Isso é ótimo. Porque eu quero atender também as pessoas que estavam na mesma pele que eu, né? Que quando eu Top. era menor. Então, é assim, é uma escolha, né? É um investimento, de fato, que vai te dar retorno, né? Vai dar retorno como? Um emprego melhor, né? Numa oportunidade melhor, né? Eu falo assim, a criança que ela sabe inglês, ela pode ter um reforço em inglês. Eu mesmo usava isso na faculdade, no técnico, né? Então, assim, abre um leque de oportunidades que você não tem só aquele tamanhozinho, né? Só aquele passo a passo a seguir. Você tem vários outros. Então, é um investimento, assim, que vale totalmente a pena e cabe no bolso, cabe no orçamento. Deixa eu parabenizar você, porque eu vejo aqui no Instagram que você está parceira da nossa Elu, Sim, né? Conta um pouquinho dessa parceria, certo. Então, a gente... a nossa campeã mundial. Exato. A gente viu o potencial nela e ela vai agora pro Mundial, né? Em Las Vegas. Exato. E então a gente disponibilizou o curso para ela, né? Porque justamente se ela tem assim menos um custo,
né? Ela pode usar para aprimorar as próprias habilidades. Né? Mas isso é bacana demais. Isso, a escola tá de parabéns, você tá de parabéns. A gente sabe da luta dessa menina. Né? Aliás, com 11 anos, ganhar 48 medalhas é um negócio de louco, né? Exato. É num esporte que precisa se tornar olímpico, né? Exato. Ainda não é, e por não ser olímpico, não tem a estrutura que precisava ter para oferecer para ela estar defendendo o Brasil nos Estados Unidos. Exato. E assim, a área de esportes, se você quiser crescer dentro do esporte, tem que falar inglês. Porque, pensa lá, a Copa do Mundo. Que língua você acha que eles estão se comunicando com o juiz? Com certeza. Xingando às vezes o juiz. É inglês. Então, se você quiser, por exemplo, a criança tem ali um talento, né? No jiu-jitsu, no futebol, que seja o esporte que a criança pratica, quer fazer ela crescer? Inglês. Legal, Kelly. Olha, você tá de parabéns. Eu tenho certeza que a Elô tá muito feliz com isso também. Sim. A Débora, né? A mamãe Débora, muito show de bola. Mais uma vez, eu quero que você agora convide os nossos telespectadores para fazer uma visita. Eu posso fazer uma visita lá na escola, ver como é que funciona. Fala para eles que eles também podem. Você que está aí nos assistindo, vem na nossa escola tomar um cafezinho e eu te explico tudo certinho como vai funcionar o seu curso, como vai ser o planejamento para você desenvolver o seu idioma. Nós atendemos a partir dos 4 anos de idade, então desde cedo já dá para começar e vem lá na nossa escola. Onde é que fica? Fica na Avenida do Pedroso, 2707, Planalto do Sol. Telefone? 19-992 46-6246. Vamos lá então, agora você vai fazer o merchan, tá? Você vai fazer o merchan da sua loja, você tem que falar tudo isso, tá bom? Tá. Por que é que eu preciso estudar na Voo Idiomas? Olhando pra câmera? Isso. Ok. Você precisa estudar no Voo Idiomas, porque você vai praticar inglês, a conversação principalmente, desde o primeiro dia, para te preparar para as oportunidades. Então, quando a oportunidade de trabalho bater na sua porta, você está preparado. Quando aquela viagem surgir, você já está preparado. Aonde que eu me encontro? Voo Idiomas. Fica na Avenida do Pedroso, 2707, Planalto do Sol. E o telefone é 19-992 46-6246. Top! Bacana, tá vendo, gente? Isso é fantástico. Que história de vida maravilhosa. Kellen, é um prazer enorme ter você estar aqui no nosso programa. Isso me inspira muito também. Eu gosto de me inspirar e estou me inspirando muito em você. Ai. Isso é muito bacana. Então, parabéns. Te convido novamente para fazer parte do nosso Negócios Inteligentes, porque eu acho que o empresário precisa saber falar inglês se ele não sabe ainda, né? Isso é muito importante e a gente precisa ter uma nova língua, a gente precisa ter mais conhecimento, isso nos dá mais sabedoria, abre portas que estavam fechadas, novos negócios podem surgir. Exato. Né? Tem tanta coisa que a gente precisa fazer e às vezes não faz por medo, por falta de tempo, falta de recurso, mas eu sei que você tem sempre aí alguma coisa especial para todo mundo. Então, parabéns, muito obrigado por essa participação aqui dentro do nosso Pod em Foco. Eu que agradeço, muito obrigado novamente pelo convite e poder contar um pouquinho mais da minha história. Legal, falamos com a Kellen Kerstin, é isso? Isso. Salomão Gomes, ela que é a proprietária da Escola de Idiomas Voo Idiomas, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fica ali na rua Estrada, na rua, né, Avenida Estrada dos Pedroso, 2707, no Planalto do Sol. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, por estarmos juntos nessa hora e até o próximo Pod em Foco, se Deus quiser. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol.
serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Há mais de 46 anos, a Etecom Contabilidade vem construindo uma trajetória de sucesso, oferecendo serviços personalizados de assessoria e contabilidade, sempre em sintonia com a evolução. Nosso escritório é um ambiente de inovação, onde profissionais altamente qualificados trabalham em colaboração para atender às necessidades do mercado. Das salas da diretoria às áreas de trabalho, promovemos uma cultura de excelência e eficiência. Com um olhar voltado para o futuro, integramos tecnologia moderna e expertise de mais de 4 décadas para oferecer soluções assertivas para os diversos ramos de negócios. Na Etecom, a integração físico-digital dos processos é uma realidade, proporcionando ferramentas de gestão para o empreendedor moderno. Etecom Contabilidade. Mais do que números, construímos parcerias para o sucesso. Seja parte dessa história de inovação e excelência. Seu sucesso é nossa prioridade desde 1978. Você com certeza sabe a importância de escolher bem o seu mobiliário corporativo, começando pela sua cadeira. Ela vai fazer muito além pela sua saúde, você sabe disso, e por isso que na hora de escolher este produto, venha para a Rosinelli. Afinal, são 54 anos de tradição e eles entendem muito do assunto e tem muita diversidade na hora de te oferecer. Eu quero falar primeiro das cadeiras teladas, que são um sucesso de vendas, tem vários modelos, essas aqui atendem às normas da NR17. Tá? Então elas têm todo o conforto e ergonomia que você precisa para trabalhar. E olha, gente, são diversos modelos, tá? Que atendem a NR, são vários. Essas aqui são bem diferentes e essa aqui é aquela padrão que todo mundo encontra, quer fazer um investimento de custo-benefício. Inclusive, essa aqui faz parte do catálogo de fabricação própria da Rosinelli. Falando em fabricação própria, eu vou até passar para estes modelos aqui, que são os modelos Presidente, que eles são um pouco mais confortáveis e aí você tem aí várias opções aqui na Rosinelli, também com a fabricação deles, aí você pode conferir. Outros produtos, outras cadeiras, gente, tem todos os modelos possíveis, inclusive essa que você está vendo agora, ela tem molas ensacadas, o conforto dela é indescritível. Você passa muito tempo sentado, você precisa vir aqui testar, gente, faz toda a diferença. Mas não são só as cadeiras, todo o mobiliário corporativo que você está vendo aqui, as mesas, balcões e também agora os planejados, você faz tudo aqui no mesmo local e já aproveita e faz um parcelamento mais do que especial. Gente, é incrível, né? Quando você tem tradição, qualidade e facilidade, tudo no mesmo ambiente. Isso é a Rosinelli, que tem 3 lojas. A gente está aqui na Campos Sales, 1181, mas também tem Limeira e Santa Bárbara. Tudo que você precisa para o seu escritório é na Rosinelli.